Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Falar de fé é algo que muitas das vezes foge do nosso raciocínio. Porque quando falamos em fé, falamos em algo que nós temos que crer e acreditar sem ter nenhuma condição ou deslumbre ou visão se aquilo que nós estamos crendo vai dar certo. É acreditar em algo que não é palpável. É acreditar em algo que não existe, que ainda vai existir. Então, para nós, ser humano, é muito complicado quando se tratamos de fé. Porque é muito fácil nós falarmos em fé quando as coisas estão tudo perfeito para nós. Você pode ver que quando as pessoas elas nos contam um problema, uma situação difícil, a primeira coisa que nós falamos para aquela pessoa é: tenha fé, que tudo vai se resolver. Mas quando chega o nosso momento, a nossa hora, que nós estamos passando pelo momento difícil na vida, uma situação que nós não conseguimos ver um resultado, uma saída, não conseguimos enxergar a possibilidade de que aquilo que nós tanto precisamos, ou aquele momento tão difícil que estamos passando, se aquilo realmente vai solucionar, vai dar certo, aí se torna um pouco difícil falar de fé. Porque só quem passa pelo vale da sombra da morte, ou quem passa pela situação que se encontra e não consegue ver uma luz no fundo do túnel, sabe verdadeiramente o quanto é difícil ter fé nesse momento. Quando as pessoas são desenganadas pelos médicos, quando as pessoas têm uma família totalmente destruída, ao ponto de você olhar e falar assim, impossível essa família ser recuperada, uma pessoa que está no fundo do poço, entregue às drogas, aos vícios, e você falar assim, eu tenho fé, aquela pessoa ali vai ter sua vida transformada e ela vai sair daquele buraco, ou até mesmo a própria pessoa que já está cansado daquela vida de miséria, ela tem esperança que amanhã ela vai ser alguém na vida. Falar de fé nesse momento é difícil, porque a própria palavra de Deus, ela vai tratar da fé como, para algumas pessoas, fé morta, fé vazia, fé fraca. Quantas vezes Jesus não falou para os seus próprios discípulos e os chamou de homem de pouca fé? A própria palavra vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Então você vai ver que até o próprio Jesus, ele vai olhar para várias e várias pessoas e situações e vai ver que aquelas pessoas ali, elas estão com deficiência na sua fé. Então, quando eu vejo esse versículo aqui, ele me chama a atenção pelo fato de que, se nós deixarmos ser levado pelas circunstâncias, os problemas, ao ponto de olharmos para eles e não vermos mais esperança, saída, solução, ao ponto de até muitos deixar que a fé se esfrie tanto, que deixam até de acreditar
que Deus tem poder de fazer um milagre, que Deus tem poder de mudar aquela situação, aquele resultado, aí sim nós vamos ter uma fé realmente, não só enfraquecida, mas nós podemos chegar ao ponto de termos uma fé morta, por não acreditar mais no poder de Deus. Como diz o versículo aqui, que aquele que crê que Ele é galardoador, a gente deixa de acreditar que Ele é poderoso para fazer algo magnífico, algo grande. Não cremos mais até mesmo no poder de Deus. Por quê? Porque a fé, com o tempo, com os problemas, as situações, as circunstâncias que nós passamos, que todos nós, ninguém está isento de problema, de dor, de sofrimento, ninguém está isento. Por isso Jesus vai falar que cada um tem a sua cruz, todos têm os seus problemas, todos têm, e a circunstância da vida e o tempo, ele tem o poder de enfraquecer a nossa fé. E é por isso que eu venho aqui nesta noite, para motivar você, incentivar você, através do Espírito Santo, a lhe dizer, não perca a sua fé pelas circunstâncias, os problemas da vida, mas alimente ela, para que cada dia a sua fé ela venha estar mais forte e não enfraquecida. Porque sem fé, irmãos, sem fé, nós não conseguiremos ultrapassar a linha ou o limite do impossível. Sem fé, nós não conseguiremos ter esperança de algo maravilhoso, fantástico, magnífico lá na frente. Sem fé, nós não vamos ter esperança da cura. Sem fé, nós não vamos conseguir ter esperança do resultado que nós esperamos e nós pedimos, nós clamamos a Deus. Sem fé, vai chegar um momento que nós não vamos orar mais. Sem fé, nós não vamos chegar um momento que nós vamos até mesmo deixar de crer naquilo que tanto nós lutamos, tanto nós nos esforçamos para manter firme, que é a nossa convicção e a nossa certeza de um Deus poderoso que nós temos. Nós temos que manter viva dentro de nós a chama. E como nós fazemos isso? A primeira coisa que eu destaco pessoalmente e que eu aconselho a todos vocês que estão aqui, incluindo eu, que nós viemos, em primeiro lugar, que nós viemos exercitar a nossa fé, lendo, ouvindo as histórias que o próprio Jesus nos deixou através da sua palavra. Lendo a palavra de Deus que nos motiva através de todos que passaram por problemas tão grandiosos e difíceis e mesmo passando por situações tão dramáticas, tão difíceis, tão impossível, eles não perderam a sua fé, eles continuaram crendo. E por crer, eles tiveram um resultado muito grande. Olha a vida de Jó. Olha a vida de Abraão, que é citada aqui nesse texto aqui mesmo. Que mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo para onde ele ia, ele deixou tudo, ouvindo a voz do Senhor, e pela fé, ele foi para o desconhecido, apenas por confiar e ter fé em Deus. O mesmo aqui, através de sua esposa, ela teve uma experiência fantástica, mesmo ela sendo estéril e não podendo dar luz, tendo seu ventre fechado, mas pela fé, mesmo na sua velhice, ela gerou filhos. Pela fé, muitos e muitos outros alcançaram vitórias extraordinárias, exércitos foram vencidos, reinos foram conquistados, porque todos acreditaram e teve fé, que se Deus tivesse no controle, se Deus tivesse naquela situação, certamente eles sairiam vitoriosos. E muitos e muitos e muitos e muitos outros, até aqueles mesmo que nem precisou de Jesus ir lá, somente a palavra de Jesus
foi o suficiente para curar aquele servo enfermo que estava à beira da morte. Apenas a palavra. Porque uma pessoa creu, teve fé, exercitou. E nós devemos fazer isso, porque a fé, ela vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E quando nós deixamos de ler, quando nós deixamos de exercitar, quando nós deixamos de ouvir, nossa fé enfraquece. Por quê? Porque nós começamos a dar ouvido aos problemas, à situação, às lutas, às dores. E nós começamos a colocar os nossos olhos, as nossas visões em cima disso e falamos, não tem mais jeito. Isso não vai dar certo. Eu busco, eu oro, nada acontece. Eu não consigo enxergar. Por quê? Porque quando nós colocamos os nossos olhos, nós colocamos um limite, porque os nossos olhos são limitados. Então, não ultrapassa aquilo ali. Aí é onde entra a fé. A fé entra onde nós não conseguimos mais enxergar. A fé entra quando nós não conseguimos mais alcançar. A fé entra quando é impossível para nós. A fé entra, ela muda a situação. Ela nos tira do lugar do desespero. Ela consegue nos arrancar do lugar da dor. E ela consegue colocar tranquilidade dentro da nossa alma, que está angustiada e ferida. Ela traz essa tranquilidade. Por quê? Porque a fé, ela faz eu acreditar que por mais que tudo está dizendo não, por mais que tudo está dizendo ao contrário, a fé me mostra que é possível. Porque para Deus nada é impossível. Por isso, temos que exercitar a nossa fé, irmãos. Vamos exercitar, vamos ouvir, vamos ler, vamos buscar palavras, ouvir palavras que vêm de Deus, incentivando, motivando, testemunhos, irmão. Testemunho é lindo, de pessoas que talvez estiveram até mesmo na mesma situação que nós estamos passando e venceram. A Bíblia vai ter muito testemunho e muitas outras pessoas estão testemunhando. Nós temos a ferramenta na nossa mão para ouvir testemunho. Isso nós vamos exercitando, isso nós vamos ouvindo. E a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Outra coisa importante, para terminar. Nós nunca podemos deixar de orar. Por mais que a situação seja cansativa, por mais que a situação ela seja desfavorável, mas nós nunca podemos nos entregar. Nós temos que ser fortes e nós temos que manter a nossa comunhão diária de oração com Deus, porque ela nos fortalecerá e fortalecerá a nossa fé. Porque é o momento onde eu falo com Deus, é o momento onde a minha fé me leva a crer num Deus que está vivo, num Deus que me ouve, porque isso é fé. Abraão, ele não viu, mas ele creu. Nós não vimos, mas nós cremos. E isso é fé. É você ter a certeza que você está pondo o seu joelho no chão e Deus está te ouvindo. Porque de que valia tem falarmos com Deus, orarmos e ao mesmo tempo não acreditar que Ele existe? Não tem valia nenhuma, tempo jogado fora. Agora, quando nós põe nosso joelho no chão e quando nós oramos, e nós sabemos que naquele momento que nós estamos falando, tem um Deus vivo que está ouvindo a nossa oração. Isso é fé. Isso nós não podemos deixar nunca de fazer, irmão. Ore, irmãos. Quanto mais orar, melhor. Ore, ore. Por isso a Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Ore. Porque o nosso Deus, Ele nos ouve, Ele nos escuta. Se você chegou aqui nesta noite e está com a sua fé abalada, está com a sua fé enfraquecida, essa é a noite que o Senhor reservou para dizer para você, fortaleça a sua fé, reaviva a sua fé, motiva a sua fé nesta noite, porque Deus, Ele está te ouvindo, Deus, Ele existe, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele não mudou, Deus continua operando milagres, Deus continua ressuscitando os mortos, Deus continua fazendo maravilhas, Deus continua rompendo barreiras, Deus continua derrubando gigantes, Deus continua fazendo o impossível, Ele não mudou, Ele é o mesmo, irmãos. E a nossa fé tem que ser ainda maior, porque nós temos grande testemunho de que Deus já fez. E se nós temos esses testemunhos, ele tem que servir para nós, que o nosso Deus é poderoso para fazer coisas sobrenaturais ainda nesse tempo. E nós podemos testemunhar o poder de Deus sendo operado através das nossas vidas.
Nós podemos testemunhar o poder de Deus sendo operado através da minha vida, da sua vida. E nós seremos testemunha para muitos que estão com a sua fé abalada. Nós seremos testemunha para muitos que estão com a sua fé enfraquecida e já não estão conseguindo mais crer, porque a luta está sendo grande demais. Mas nós podemos testemunhar e testificar que o nosso Deus é vivo e que aqueles que têm fé, agradarão a Deus, porque é isso que Deus quer ver em nós, a nossa fé viva, a nossa chama viva a cada dia. Por isso procure manter a sua mente cheia de mensagens positivas da palavra de Deus, do poder de Deus sendo operado. Mantenha a sua vida diária de oração e nunca deixa ser vencido pelos problemas da vida, porque nenhum deles vai superar Deus, porque Deus sempre será maior. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra. Saia daqui hoje com a sua fé renovada, em nome de Jesus.